Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos voltar a olhar para o livro de Esther. Nós estamos no capítulo 5 e iremos ver o versículo 5 em diante. Nós ficamos naquele ponto em que Esther se aproximou do rei Assuero para de alguma forma interceder em favor do povo de Israel. Ela era uma mulher extremamente corajosa, colocou a sua vida em risco para poder interceder pelo povo de Israel. Ela vai até ao palácio do rei e ali coloca-se ao lado do seu povo nesta sentença de morte que tinha sido decretada pelo rei Assuero e por Amã. Assim todos estavam juntos com Esther neste momento, o povo de Israel intercedendo com jejum e oração para que efetivamente o povo fosse poupado. Nós sabemos que era um momento de grande tensão. Esther então aproxima-se do rei, toca no cetro como sinal de que o rei estava receptivo à presença de Esther e ela então convida o rei para um banquete. Será que o rei Assuero vai aceitar este banquete? É isso que nós vamos procurar ver hoje. Vejamos então o capítulo 5, verso 3, para pegarmos no contexto e depois então continuarmos a analisar o texto bíblico. Diz assim: "Que é que tens, rainha Esther?", pergunta o rei Assuero. "Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Respondeu Esther: "Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei para o rei." Esther então estava aqui a criar as condições favoráveis para expor a sua questão diante do rei, para colocar os planos criminosos que Amã tinha desenvolvido no sentido de prejudicar efetivamente a nação de Israel. Mas, no entanto, Esther não se precipita. Ela cria as condições para ter esta conversa com o rei Assuero. E aqui temos a primeira lição que nós deveremos tirar. Infelizmente, muitas vezes verifico pessoas que são precipitadas no falar. Rapidamente colocam as suas ideias e aquilo que as motiva e as suas frustrações, as suas emoções, sem muita reflexão. Muitas vezes forçam as pessoas a conversarem a alturas que não devem, em circunstâncias que não são as ideais, e muitas vezes essas conversas não produzem o fruto necessário porque as condições não estavam criadas. Esther foi extremamente diligente, cuidadosa, e por isso mesmo, antes de começar logo a falar com o rei, ela prepara esta conversa que iria ter com o rei, pois era uma conversa extremamente delicada e extremamente importante. Por isso ela quer preparar bem esta conversa, convida o rei e Amã para este jantar, onde ela iria então verificar se há condições ou não para desenvolver o tema que a tinha trazido até ali. Então tiremos nós também as lições para o nosso dia-a-dia e certamente nós vamos aprender que há alturas certas para ter conversas importantes. Muitas vezes verificamos, e eu como conselheiro matrimonial, muitas vezes verifico que os casais têm dificuldade na comunicação. E isto muitas vezes revela-se porque os casais, por vezes, são impacientes. Algum está com um problema sério e requer a atenção do outro sem, muitas vezes, ter o cuidado de esperar o momento próprio. Talvez um marido chegou a casa frustrado, a esposa está preocupada em dar banho às crianças e fazer o jantar, e o marido quer logo começar a conversar, mas a esposa está mais preocupada com os seus afazeres, e depois não dá a atenção devida ao seu marido e ele fica mais irritado ainda, mais frustrado ainda. Talvez o marido deveria ter percebido que a esposa estava atarefada e deveria procurar um momento oportuno para conversar com ela. Muitas vezes as senhoras a mesma coisa. Chegam a casa e querem conversar com o seu marido, mas ele está a ver o noticiário ou está a ver o futebol e são momentos importantes. E as senhoras querem interromper esses momentos para partilhar às vezes assuntos que para elas são importantes. Mas talvez para o homem não é assim tão significativo. E o interromper dessas atividades que os homens estão a ter provoca tensão, provoca um mau ambiente.
em vez da esposa ter a sabedoria de procurar o momento certo para falar dos assuntos delicados. Então aqui deixa esta recomendação de Esther: procure o momento apropriado para falar dos assuntos delicados. Não fale logo em qualquer altura, não fale com a cabeça quente. Procure planear as conversas. E isto não tem nada de errado, antes pelo contrário. É um princípio importante para os relacionamentos conjugais e para os relacionamentos com as pessoas. O verso 5 prossegue a dizer: Então disse o rei: Fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete de vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. Qualquer que seja, cumprir-se-á. Vemos aqui que o rei começa a ficar, um pouco impaciente com a situação e volta à conversa. Ele não se tinha esquecido de que realmente Esther desejaria alguma coisa e reforça a ideia de que ele está disposto a dar, seja o que for, o que Esther pedir, ele está disposto a dar. Mas, no entanto, Esther é extremamente diligente. Ela sabe que ainda não é a altura. Provavelmente não é o momento apropriado ainda, e ela então continua a falar e diz assim o verso 7 deste capítulo 5. Respondeu Esther e disse: Minha petição e meu desejo é o seguinte: se eu achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceda-me a petição. E o cumprir do meu desejo é que o rei com Amã venham a outro banquete que lhes preparei para amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Vemos aqui mais uma vez que Esther é extremamente cautelosa. Ela percebe que ainda não é o momento ideal para colocar a sua petição. Se o rei considerasse benévolo este jantar, então provavelmente ele estaria favorável aos pedidos que Esther iria fazer. E era importante que Amã estivesse presente, para que ela pudesse declarar o que Amã efetivamente estava a planear. Então, Esther cuidadosamente traça este plano e verificamos como Deus também, ao mesmo tempo, está a guardar todos os momentos. Vejamos agora o que vai acontecer, como a providência divina está presente em todos os momentos. O verso 9 diz: Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mardoquai à porta do rei, e que não se levantara nem se mover diante dele, então se encheu de furor contra Mardoquai. Vemos aqui o coração deste Amã bem orgulhoso, bem animado por aquilo que tinha acontecido. Ele estava bastante presunçoso a pensar que agora não só o rei gosta de mim, como a rainha também. E me convidou de novo para um outro banquete. Este homem realmente estava, a pensar que tudo lhe estava a correr bem. Desde o genocídio que ele planeou, desde a corrupção que ele estava a desenvolver, agora o rei e a rainha realmente tinham caído na sua graça e ele estava bastante satisfeito com toda esta situação. Mas havia ali uma pequena pedra no seu sapato, e essa pequena pedra no sapato era Mardoquai, e ele ficou extremamente irado com esta situação. Diz o verso 10, Amã, porém, se conteve na sua ira e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Vemos que provavelmente Amã estava disposto quase a terminar com a vida de Mardoquai ali mesmo, naquele momento. Mas diz o texto bíblico que ele se conteve e foi para casa. Irado, ficou ali a remoer no seu egoísmo, no seu ódio, no seu orgulho, e ele estava ali e chamou os seus amigos para mais uma vez se vangloriar do seu estatuto social. Ele contou, diz o verso 11, à mulher, a sua glória, as suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo quanto o rei lhe tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Amã agora realmente sente-se acima de tudo e de todos. Acha que ele é o melhor de todas as pessoas do Império Persa. E vemos ainda no verso 12 que diz mais Amã. A própria mulher, ele fala à mulher e aos amigos e diz: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também amanhã me convidou para ela juntamente com o rei. Realmente Amã estava a pensar, bem, eu estou nos píncaros, eu estou completamente inchado de orgulho.
a este gesto de cortesia da rainha, do rei. Eu sou o mais prestigiado de todos os cidadãos deste grande império. Mas ele tinha esta situação e diz: porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoquai sentado à porta do rei. Vemos como este homem, este primeiro-ministro, realmente é um homem triste. Tem a riqueza, tem posição social, tem a família do seu lado, tem todas as circunstâncias e condições para viver feliz, mas há uma situação que o desagrada. E a situação que o desagrada é que Mardoquai lhe faz frente. Não sabemos ao certo porque é que um homem numa posição tão elevada se sente melindrado por um simples judeu que está à porta do rei, que não se dobra diante dele. E aqui, mais uma vez, verificamos o coração do homem. Como muitas vezes há políticas, há leis que saem e surgem numa nação por interesses pessoais, por situações particulares, porque têm a ver com a afronta que a pessoa sente por um indivíduo que praticamente não faz nada, não faz oposição, não abre a sua boca, mas incomoda de uma forma profunda esta pessoa. E ele não se sente satisfeito, sente-se infeliz, porque realmente Mardoquai mantém a sua posição firme de simplesmente adorar a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E acontece ainda nos nossos dias isto. Pessoas que realmente se sentem extremamente infelizes porque há pessoas que se mantêm fiéis à verdade. Há pessoas que se mantêm fiéis à justiça. Há pessoas que procuram o benefício do próximo acima do seu próprio benefício. E isto incomoda tanto algumas pessoas que elas começam a procurar legislar contra a família, contra a verdade, contra a justiça, contra a equidade, porque realmente essas pessoas incomodam. A pessoa teria tudo para ser feliz, mas não consegue porque realmente há uma afronta direta aos seus valores. E por isso ele vai agora com os seus amigos tentar encontrar uma solução para esta insatisfação, para esta, desculpa-me a expressão, mas esta birra de menino mimado. Diz o verso 14: então disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mardoquai. Então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vejamos bem como este homem realmente é terrível. Simplesmente aquele homem incomodava-o e o que ele faz é eliminar Mardoquai. Realmente o caráter de Amã é um caráter pobre. É uma pessoa limitada. É uma pessoa triste e infeliz. E, no fundo, o que ele faz é as pessoas que se levantam contra ele, que lhe fazem frente, simplesmente se elimina-se, mata-se e acabou. Está resolvido o problema. E é assim que, infelizmente, nós assistimos no meio empresarial, assistimos nos meios políticos, assistimos nos empregos, onde colegas, infelizmente, se sentem que um colega está a fazer-lhe frente, tentam eliminá-lo, não de uma forma tão dramática como esta aqui de Amã, mas tentam eliminá-lo dizendo mal ao patrão, inventando mentiras, inventando situações que não são verdade, para dessa forma destruir a outra pessoa. Eu quero dizer que se você está a viver uma situação deste género de injustiça, continue a ouvir a história que o livro de Esther relata, pois esta história mostra que realmente Deus está no controle das situações. Mesmo quando outras pessoas, como Amã, começam a construir a forca, mesmo quando outras pessoas, como Amã, têm os planos e os decretos a seu favor. Mesmo no meio destas circunstâncias tão terríveis e injustas, Deus está atento. Portanto, fique atento você também para verificar o que vai acontecer a este Amã e à sua família e a estes seus amigos que realmente eram amigos que estavam mais interessados em ganhar as boas graças de Amã, que era o primeiro-ministro, do que realmente fazer justiça. E estes amigos não são efetivamente amigos. Amigos verdadeiros são aqueles que nos dizem os nossos erros, são aqueles que nos apontam também as nossas falhas, são aqueles que nos ajudam a corrigir os nossos defeitos de caráter. Esses são verdadeiramente nossos amigos. Estes aqui que simplesmente procuram o nosso bem-estar, o agradar, quando nós fazemos uma birrazinha, não são verdadeiramente amigos. Porque na altura que for uma situação de aperto, eles saltarão fora, não estarão lá,
porque eles simplesmente querem ganhar boas graças. E enquanto nós estivermos numa posição favorável, muito bem, quando um dia estivermos mal, essas pessoas fugirão do pé de nós. Mas voltando aqui ao capítulo 6, o verso 1 nos diz: naquela mesma noite o rei não pôde dormir. E então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Agora temos aqui uma circunstância também que está a acontecer em paralelo. Enquanto na casa de Amã se está acordado porque está-se a construir uma forca de 50 côvados de altura, na casa do rei se está acordado porque Deus está a trabalhar. É interessante ver este paralelo. Num lado está Satanás a trabalhar e a construir uma forca, na outra casa está Deus a trabalhar e a preparar o coração do rei Assuero. Então é interessante ver que o rei Assuero não dormiu naquela noite. Aqui cabe dizer alguma coisa. Talvez algumas pessoas que me estão a ouvir tenham este mesmo problema que o rei Assuero. Têm insónias. Então ouça aquilo que Deus lhe está a dizer durante a madrugada. Não fique irritada, não fique talvez deprimido por causa disso. Procure ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Talvez está na altura de você pegar na Bíblia. Talvez está na altura de você orar durante esse tempo. Aqui no tempo do rei Assuero, se houvesse os compromissos para dormir, provavelmente Deus não teria tido a oportunidade de falar com Assuero como fez. Infelizmente nós hoje em dia procuramos resolver todos os problemas com medicação. E não é errado recorrer de forma alguma à medicação, não estou a dizer que é errado. Mas muitas vezes Deus quer falar connosco e nós, em vez de ouvirmos Deus, tomamos um compromisso para dormir. Aqui o rei Assuero, ainda bem que não tomou compromissos nenhuns para dormir e foi então ler as crónicas do rei. E aqui encontrou uma coisa muito interessante. O verso 2 diz: achou-se escrito que Mardoquai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então esta insônia começou a produzir os seus frutos. O rei começou a ouvir o que é que de memorável aconteceu no império e ouviu que Mardoquai tinha agido no sentido de proteger a vida do rei. E disse o rei: que honras e distinções se deram a Mardoquai por isso? E disseram: nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que os serviam. Agora mais uma situação interessante. Vejamos aqui que houve uma outra injustiça cometida contra Mardoquai. Ele tinha salvo o rei de uma tentativa de assassinato. No entanto, nenhuma recompensa tinha sido dada a Mardoquai. Ele não tinha feito isso para receber a recompensa. Mas para todos os efeitos era simpático da parte do rei, pelo menos ter tomado isso em consideração e ter honrado este homem pelo feito. Mas, no entanto, nada tinha acontecido. E aqui temos mais uma lição para cada um de nós. Talvez você está a viver uma situação deste género. Fez um benefício a alguém, mas esse alguém nem ligou, não recompensou, não honrou, nem deu um obrigado. Eu quero dizer que Deus pode utilizar essa situação para, no futuro, essa pessoa poder fazer algo bem mais marcante na sua vida. Não desanime, não fique frustrado com essa situação. Se você beneficiou alguém e esse alguém não um obrigado deu, mantenha-se firme em Deus, continue a orar por essa pessoa para que ela, em tempo oportuno, reconheça o feito que você fez. Aqui o rei Assuero não tinha reconhecido de forma nenhuma o benefício que tinha tido através de Mardoquai. E por isso mesmo perguntou o rei o que é que tinha sido dado em honra deste homem. E os servos disseram: nada, não foi feito nada. Mas no mesmo momento que ele está a refletir sobre isto, vejam quem chega então ao pátio do rei. Chega então Amã, logo de manhã cedo. O rei teve toda a noite sem dormir e logo de manhã cedo chega ao pátio do rei Amã, que estava no pátio exterior da casa do rei, e para dizer ao rei que enforcasse a Mardoquai na forca que ele, Amã, tinha mandado preparar. Então Amã tinha estado toda a noite a preparar aquela forca e queria agora, o mais cedo possível, mandar matar Mardoquai. Ao mesmo tempo, enquanto está a ser preparada a forca na casa de Amã, Deus está a trabalhar no coração do rei Assuero. E está a dizer: ok, Mardoquai não é a pessoa que Amã pensa. Mardoquai é realmente um servo fiel que se preocupa com as coisas do império e que até defendeu a vida do rei. Então os servos avisam o rei de que Amã está no pátio. E disse o rei que ele entrasse. E entrou Amã. E o rei lhe disse:
O que se fará a um homem a quem o rei deseja honrar? Vejam bem, Deus utiliza esta circunstância para transformar uma situação má em algo bom. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.